quando eu irei contemplar a face do meu Deus. Olá, bom dia, paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, segunda-feira. E hoje, segunda-feira, dia 6. Lembrando, estamos no mês do setembro, mês da Bíblia. E nesse mês da Bíblia, então, desde já quero agradecer a sua companhia nesse dia de hoje, dia 6, segunda-feira, nesta manhã bonita, né? E convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar a palavra de Deus, a Bíblia. Lembrando que estamos no mês da Bíblia. Vamos meditar a palavra de Deus nesse dia de hoje, dia 6. Vamos dar um passo na fé, na esperança e na caridade, vivendo o amor de Deus. E assim damos início ao nosso quadro Palavra de Fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E lembrando, a palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Então, vamos pegar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com o que acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhe disse: eu vos pergunto, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la? Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. E ele o fez. E a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinaram o que faria a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos ensina numa perspectiva: é permitido fazer o bem ou o mal? Jesus se encontra sempre ao lado dos homens e das mulheres, aqueles que sofrem, padecem, aqueles que sofrem calúnia, aqueles que sofrem por N motivos, fofocas, discórdia e até mesmo na questão da vida, assim como esse homem
que tinha a mão atrofiada que nós lemos, ele sofria na vida. E Jesus se coloca ao lado desses homens e dessas mulheres que sofrem pela sociedade, por não seguir um caminho, não seguir uma via, mas Jesus vai ao encontro delas e se põe ao lado. Jesus veio para nos ensinar a liberdade, ou seja, libertar-nos e ao mesmo tempo devolver a vida, devolver a dignidade de filhos de Deus que nos foi tirada. Jesus não tem medo de enfrentar os poderosos. E aqui nós vemos, são os fariseus. E nos convoca a não abaixar a nossa cabeça diante das atrocidades dos fariseus nos dias de hoje, que estão vestidos, muitas vezes, os fariseus estão vestidos em peles de cordeiros. Pessoas que se dizem membros, pessoas que se dizem caminhantes na fé, pessoas que se dizem viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, em português bem claro, pessoas que se dizem ser católicos, cristãos e assim por diante. Mas, assim como nós vemos, são exatamente os fariseus nos dias de hoje, que louvam com os lábios, mas no seu coração trama ciladas e maldades ao povo. E assim gerando intrigas no meio do povo, nas comunidades, infelizmente. São esses lobos vestidos em pele de cordeiro, que estão ao serviço do diabo, do demônio, do inimigo, e que gera divisão, gera discórdia, seja na vida, seja na comunidade, seja no nosso trabalho. Encontramos também assim pessoas que caminham, pessoas que geram morte por onde passam, pessoas que levam morte por onde passam, mas ao mesmo tempo não deixa ninguém seguir o caminho da via do amor, da graça de Deus, da ternura de Deus. Vemos e encontramos, infelizmente, pessoas assim, que é movida no fazer e no fazer, mas dentro do seu coração está tudo podre, tudo podre, tudo ruim. E assim vem a pergunta, como o Evangelho, quando Jesus pergunta para os fariseus: é permitido fazer algo no sábado? Ou seja, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? E essa pergunta é para nós também, no dia de hoje, todos os dias. O que é mais correto de fazer? O bem, gerar a vida, ou o mal, gerar a discórdia, tirar a felicidade do irmão? Gerar vida ou matar? Muitas vezes encontramos, infelizmente, empecilhos que nos impedem de caminhar no caminho de Jesus Cristo. Pela inveja, fofoca. E quem sai ganhando tudo isso? Não é Deus, não é Jesus Cristo, senão aquele que é aquele que divide, aquele que destrói, que é o demônio, o inimigo. Aquele que está à espreita para matar, roubar e destruir. E exatamente isso que eles fazem, estão à espreita, ali os fariseus estão à espreita, vendo e olhando, é sábado. E o que Jesus vai fazer?
está à espreita, esperando o menor erro. E ali Jesus não para. Jesus pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? E hoje nós cristãos, batizados, eu, você, nós somos chamados à vida pela graça do nosso batismo que recebemos. E por quê? E por que ainda eu continuo praticando as obras do mal? Por que ainda eu continuo praticando a maldade? Por que ainda eu continuo praticando a discórdia entre os irmãos? Por que ainda eu continuo caminhando junto ao lado da serpente, difamando, caluniando, fazendo fofocas e assim por diante? Até quando eu vou caminhar por esse caminho de julgar, de maltratar, de caluniar, de estar à espreita para gerar o mal? Até quando nós vamos ser esse instrumento na mão do demônio, do inimigo? Que ao invés de que nós somos chamados à vida, a levar a esperança, não a morte, não o mal. Jesus também encontrou, às vezes e muitas vezes, as mesmas dificuldades. Mas não foi motivo de ele abaixar a cabeça e se conformar com a situação. Não, pelo contrário. Ele lutou e deu a vida pelas suas ovelhas, ou seja, por nós, por mim e por você. E nós hoje somos chamados a permanecer de cabeça baixa, olhar as atrocidades do demônio, do inimigo que vai fazendo em nossa vida, em nossa família, na nossa comunidade, e assim ficar de boca fechada, de boca calada? Está na hora, meus irmãos e minhas irmãs, de dobrar o joelho, de levantar a cabeça e reivindicar a vida, as obras de Deus, não as obras do demônio, não as obras do mal. Jesus não ficou calado diante das maldades dos fariseus. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro e esteve ao lado do povo sofrido. Jesus não ficou calado. Os discípulos também não ficaram calados diante das maldades, das mazelas que o povo sofria. Os profetas também não se calaram. Mas eu tenho medo, não vou falar, é só eu, ninguém me fala, ninguém me ouve, é só eu para falar, mas também se eu falar, ninguém me fala, eu tenho medo. E nós esquecemos o essencial na vida, que é a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo que você recebeu no teu batismo. Viva a tua fé, creia na tua fé. Mas eu prefiro abaixar a cabeça, fechar os olhos, fechar os ouvidos e deixar que as atrocidades aconteçam na minha volta. Isso não é atitude de cristão, do cristão. Como vai dizer São Paulo dá exemplo na sua vida e das suas comunidades que caminham na via do amor, caminha na via de semear a boa nova, a semente da vida, não a morte, mas a semente da vida. Você, meu irmão, minha irmã, você é chamado à vida, não à morte.
Pare de baixar a cabeça diante das atrocidades que acontecem. Ah, não é na minha família, então tudo bem, está ótimo. Não é na minha família, então está ok. Ah, mas deixa eu chegar aqui. Não é assim. Quanto povo, quantos filhos de Deus sofre, padece, porque eu fico calado, abaixo a minha cabeça diante das atrocidades do inimigo, diante das atrocidades do lobo em pele vestido de cordeiro. O inimigo que só é para matar, roubar e destruir. Infelizmente encontramos pessoas assim, que parecem donos da comunidade, donos que vivem, tem que ser meu, da minha forma, do meu jeito, do meu caminhar. Até quando as nossas comunidades vai caminhar assim? Até quando nós vamos caminhar assim, com a cabeça baixa e não levantar para a liberdade? Pois Cristo é que nos dá liberdade, Cristo é que nos dá força, é Cristo que nos dá segurança. Mas eu insisto, dizer que eu tenho medo, que forças eu não tenho. Ou seja, até quando você vai ficar recusando os dons que Deus lhe deu na vida? Até quando você vai enterrar os dons que Deus para você? Até quando você vai guardar os dons, enterrar os seus talentos e deixar o povo sofrendo? Deixar o povo de Deus sofrendo na mão dos fariseus, que impedem o seu povo de caminhar na fé, que impedem o seu povo de viver a vida do Evangelho, o amor, o carinho, a ternura. Por quê? Pelo ciúme, inveja, discórdia, dentre outros. Só tirando a vida, tirando a alegria de viver. Eu não posso me conformar com isso, das atrocidades que acontecem na minha volta, porque não é na minha família, é na vida do outro. Até quando eu vou ser essa pessoa de coração gelado, de coração duro, feito pedra? De não compadecer-se da dor do irmão, de não compadecer-se com a dor da comunidade. Até quando eu vou baixando a cabeça para as atrocidades do inimigo, do demônio que vem e mata a comunidade, que mata um a um, disseminando a inveja, a discórdia e tirando a vida, tirando a alegria de viver. São esses sinais que são muito evidentes no nosso dia a dia, que esses fariseus devem se converter, mudar a vida, encontrar-se com a pessoa de Jesus Cristo e ter um coração sincero, não um coração dúbio, não um coração que gera maldade. Essas pessoas vestidas em peles de cordeiro, na frente é lindo, beleza, é gracinha, mas por detrás mata, destrói e rouba. Não podemos ficar assim, cabisbaixo, de fechar os olhos, fechar os ouvidos, esperando que chegue a nossa vez de morrermos, de perdermos a alegria de viver. Pelo contrário, Cristo nos chama à vida, nos chama a cuidar uns dos outros, ter o amor, carinho, a ternura, compaixão.
Não vamos ser como esses lobos, esses vestidos em peles de cordeiro que passa verniz na cara. Mas pelo contrário, peçamos que a nossa Mãe Virgem Maria nos ensine a dar passos na fé. Como já dizia minha avó, minha santa avó, que hoje se encontra na casa do Pai, com Deus não se brinca. Quem tem ouvidos, ouça, como diz a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. É permitido a vida gerar vida ou a morte? O que é permitido fazer? Vida ou morte? Mas ao mesmo tempo, Cristo me chama à vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, venha para a luz. Saia das trevas. Até quando nós vamos caminhando ao lado e sendo instrumentos que geram morte, dificultando e impedindo que as pessoas caminham, vivam na fé e vivam na esperança da boa nova, como diz o Papa Francisco, a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve medo, os discípulos não tiveram medo, os profetas também não tiveram medo de denunciar as atrocidades que está fazendo, que fazia com o povo, que fazia nas suas comunidades, nas cidades e assim por diante. Nós, cristãos, também somos chamados a cuidado. É tempo de cuidar e não tempo de destruição. É tempo de gerar vida, não morte. Que peçamos que a Virgem Maria, que o Espírito Santo nos ensine a caminhar, que o Espírito Santo venha nos moldar, venha nos lapidar e que nos ensine a caminhar para a luz da verdade e não para as trevas. E que o nosso Santo Anjo da Guarda abra os nossos ouvidos para escutar a verdade que é Cristo. Que o Espírito Santo nos ensine a ser luz aos irmãos, à comunidade, no meu trabalho, aonde estiver. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer a oração do anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. E façamos a nossa consagração à nossa Mãe Maria. Ó Senhora minha Mãe, eu vos ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção, vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo inteiramente a vós. E porque sou assim, vosso Filho, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. E assim como estamos vivendo as alegrias do amor de Deus, que a proteção de São Miguel Arcanjo desça sobre vós e suas famílias. Que a bênção de Deus desça sobre vós e suas famílias, a bênção de Deus esteja que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a força de Deus, a luz do Espírito Santo,
te traga a vida, te traga a esperança. Pois Cristo é vida e esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, saiamos das trevas e caminhemos para a luz da verdade, a luz da fé do Evangelho. Tchau, tchau, paz e bem, fui. Até amanhã, Deus abençoe. Tchau, tchau.